Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachishuru Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Bistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kirpa Sindhu Bhyayevacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribo, 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 aproveitando agora, tô saindo, mas antes de sair, né, nós resolvemos aqui fazer essa aulinha para levar um pouco mais de informação. Ontem eu falei o verso 15 do capítulo 5 do Bhagavad Gita, e agora eu vou pegar o significado de Srila Prabhupada para a gente ir complementando aí certas coisas, porque eu acho que é muito importante nós termos essa visão de que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, certo? Quem está criando o nosso destino é Deus, mas nós somos os responsáveis por gerar as vibrações que vão manifestar em nosso mundo físico, né, e emocional as condições nas quais nós vamos viver. Então isso é muito importante, talvez seja a coisa mais importante, você entender que você é independente de todo mundo, nesse sentido de criar sua própria vida. Mas você é interdependente com todo mundo, no sentido de saber colocar cada pessoa no lugar ideal, dentro do seu mundo, da sua manifestação mental, para que haja uma colaboração, um compartilhamento das coisas espirituais. E aí você, através das suas inteligência, você fica mais seletivo. Ou seja, você para de se associar com aquelas coisas que não vão te favorecer espiritualmente, isso que se chama a prática do desapego, e ao mesmo tempo você vai saber, né, colocar na sua vida os elementos que vão estar aí, né, te ajudando no seu processo de iluminação individual, certo? Então temos que ter essa consciência, não delegar às outras pessoas ou a um tipo de sistema e até mesmo a Deus a nossa vida, certo? Deus, ele já nos deu a vida, né? Ele é a vida da nossa vida. Nós somos partes integrantes da vida de Deus. E dessa forma, a nossa vida tem que estar ligada à vida maior. Porque não há sentido falar de vida sem entender que a vida nada mais é do que uma expressão, de acordo com o veículo que nós estamos, no caso agora nessa forma humana, né? Então essa vida que estamos manifestando tem uma fonte. E essa fonte é Deus, é Krishna, é Vishnu que está dentro do seu coração. De modo que você consegue intercambiar esse fluxo vital da fonte suprema e você se torna um canal de passagem dessa vida, sendo também a vida dessa vida. Só que você manifesta o quê? O aspecto consciente dessa vida. Logo, quando Deus ele te cria basicamente para você ser um pequeno Deus dentro do seu pequeno universo, ou num universo mais expandido, na medida que você vai, né, tomando a sabedoria e tendo esse poder, essa potência de controlar a sua própria existência. Então, de tal maneira, uma entidade viva, por exemplo, igual a gente, é o Senhor Brahma, o criador do universo. Então ele já consegue criar todo um universo, né, co-criar junto com Deus. Então essa é a potência da nossa alma. Temos que ficar muito satisfeitos de entender, né, esse pormenor.
de que não há uma situação negativa, uma situação positiva. Existe a forma, né, errônea ou correta de como estamos manifestando a nossa existência. Temos apenas o que saber criar em nossa vida as condições ideais para que o espírito, que é você, que está agora manifestando esse veículo, né, humano, essa máquina biológica, esse avatar, né, dentro dessa matrix chamada energia material, você tem que saber jogar o jogo de Deus. Jogar o jogo de Deus significa existir, né, na justiça divina, na misericórdia divina e no amor de Deus. Fazendo assim, não há como, certo? Não há como a sua vida ser negativa ou uma vida sem valor. O valor do espírito está nele viver conscientemente nessa relação com a fonte suprema da vida, fazendo que a sua vida, né, pessoal seja um fluxo constante e irradiado dessa força suprema, onde você faz atividades que visam o favorecimento do espírito. E essa ação aqui nesse mundo, positiva, favorável, é o que Krishna diz no Bhagavad Gita, que é chamado serviço devocional. Então procure entender de vez esse ponto. Você é um eterno servo amoroso de Krishna, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. E sendo um servo eterno, enquanto você não viver na posição de servo do divino aqui nesse mundo material, naturalmente você vai estar caminhando por uma criação, vamos dizer assim, miserável, de sofrimento, de falta de preenchimento vital. Por isso as pessoas estão perdidas, estão sofrendo. Daí o mestre Cristo falar, né, amai a Deus sobre todas as coisas. Daí Krishna falar, você tem que estar integrado comigo o tempo todo. E dessa forma, compreendemos que esse tempo que estamos nessa forma humana nada mais é do que um estágio para você aprender a amar a Deus. E lá no mundo espiritual, onde vamos, né, após a morte, se estivermos realmente conscientes e inseridos nesse contexto amoroso com Deus, depois da nossa prática espiritual, através da aquisição de sabedoria, então lá no mundo espiritual, você vai se tornar lá todo mundo é servo amoroso de Deus em diversas relações. Por isso que a gente fala, no mundo espiritual tem a relação de Deus como amante, como parente, como amigo, como um servo, né? Tem as relações infinitas, todas as possibilidades, né, que encontramos aqui nesse mundo material de relações, certo? Também estão presentes lá em Vaikuntha Loka, o mundo espiritual, porque esse mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. E aqui você está aprendendo isso através do estudo, né, do Bhagavad Gita, e também você está aprendendo a se situar na posição espiritual, ou seja, você ficar vivendo como o espírito que você é. Essa é toda a chamada assim, mística, né, a mística espiritual. Então, não há problema em relação a esse entendimento. Você só tem que tomar a atitude na sua vida de ficar cada vez mais consciente de si mesmo como uma parte integrante de Krishna e como um servo amoroso eterno dele. Essa é a única, vamos dizer assim, realidade que você pode botar em frente daquilo que se chama o eu sou, no sentido absoluto e verdadeiro, né? Essa palavra eu sou, né, representa a centelha espiritual conectada com Deus. Então, eu sou o quê? Eu sou um servo eterno amoroso de Krishna, de Deus. Ok? Agora, você pode usar esse eu sou também para manifestar no seu mundo material o que você quiser. Porque tudo que existe no mundo material, na vida de cada pessoa, nada é do que a manifestação do que já está presente dentro de você mesmo.
Então, o que é o seu mundo? É um reflexo daquilo que está em você, na potência espiritual que você representa como parte integrante de Krishna, tendo o quê? O livre-arbítrio para produzir o que você quiser, em qualquer dimensão. Então, Krishna, Deus, Vishnu no seu coração, ele está mantendo a sua criação, certo? Temos que entender isso. Não há também essa independência completa. Para a gente existir de tal forma, de tal maneira, dentro de alguma criação, dentro do nosso micro-universo, Deus, ele misericordiosamente, ele entrou, né, ele está dentro de cada coração, fazendo esse trabalho, né? Na verdade, Deus está nos servindo, em última análise, para manter o tipo de mundo que queremos estar. E aí ele vem com o Bhagavad Gita e fala, olha, o mundo que você tem que aprender a criar está de acordo com as diretrizes, né, desse entendimento do Bhagavad Gita, que é o conhecimento real, é o conhecimento eterno, puro, o conhecimento que se executa alegremente, porque você realmente vai se situar numa posição feliz, alegre, se você estiver vivendo o conteúdo do Bhagavad Gita nessa posição do coração, de rendição a essa verdade que a autoridade divina vem nos trazer. É necessário então, imediatamente despertarmos para esse fato. Porque você tem que viver a sua vida, né? É inevitável. Você tem que viver, você já está vivendo essa experiência humana, apesar, né, de ela ser uma ilusão quando você não está conectado com Deus. Porém, a partir do momento que você segue as instruções superiores, né, da autoridade suprema, Krishna, no Bhagavad Gita, ou de um mestre espiritual que já esteja conectado com Krishna, te passando as informações para você entender o que você deve fazer, e aí você segue essas instruções, ou seja, você começa a vibrar no aspecto superior, no aspecto espiritual, e o lado de fora da sua vida nada mais vai ser do que uma manifestação dessa realidade vibracional que você está tendo no espírito. Agora, se você não está no espírito, você está situado no ego ou no falso ego, se identificando com esse corpo material, o seu mundo, a sua vida vai ser o reflexo pervertido daquilo que você não é. E por isso que as pessoas estão infelizes, estão, né, sofrendo, porque elas não estão vivendo como elas mesmas. E não estão vendo o mundo na sua posição real como a energia de Deus. Por isso que as pessoas estão confusas, né? Nesse mesmo verso aqui, né, como a gente falou aqui, ó, eles ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. O que é o verdadeiro conhecimento? É o conhecimento real. Raja Vidyam. Raja quer dizer rei, Vidya, né? Conhecimento. Então esse conhecimento real, que é o que eu estou querendo colocar aqui para você, que não tem nada de metafísico, de místico, não tem nada disso. Você simplesmente tem que se lembrar quem você é. Toda vez que você se identificar com esse corpo humano, né, imediatamente você pega a sua mente e a coloca no lugar certo. Não, peraí, quem está falando isso aqui, para eu fazer isso, esse tipo de desejo de futuro, é o ego. Certo? É o ego. E o ego, ele está te levando só para várias ilusões. Você está caindo em armadilhas da mente, vida após vida. A ideia de Krishna, quando ele vem para esse mundo aqui, né, material, ou quando ele se manifesta, né, naturalmente ele quer nos ensinar a como a gente usar a nossa mente de forma favorável para se situar no espírito, na realidade que somos. E por isso, né, o melhor caminho é quando nos rendemos aos pés de lótus de Deus. Quando seguimos, né, a prática de cantar os seus santos nomes, de nos associar com pessoas que já estão vivendo na luz, na realização espiritual, e principalmente estudar o conhecimento do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita,
certo? Não é uma questão simplesmente de você estar estudando, mas através desse estudo você vai programando a sua mente para se situar na posição real da vida, entendendo que a vida da sua vida e de todas as vidas de tudo no universo, inclusive dos átomos, né, que constituem essa formação de manifestações que vem através da vibração mental, que esse é o nosso poder místico, todo mundo tem, todo mundo está criando o tempo todo, seja conscientemente ou inconscientemente. A maioria cria em inconsciência, porque ela não percebe que ela tem esse poder criador do pensamento. E daí você vai perceber que a vida por trás de tudo isso, né, inclusive do pensamento, né, da mente, porque a mente é um instrumento material sutil que Deus nos deu, quando você entende que a substância por trás de tudo isso, dessa sua possibilidade de criar, de se iluminar, de auxiliar, de servir, de amar, tudo isso vem, quem é o centro da emanação de todas essas qualidades e forças? Então a causa de todas as causas é Krishna, é Deus. E enquanto você não se ligar intimamente a Deus, que está no seu coração agora mesmo, a sua vida vai ser uma vida morna, sem sentido. Não tem sentido uma vida se você não sabe qual é o sentido da vida. E a vida toda, inclusive a sua vida, é a vida de Deus se manifestando através de você, já que você é uma energia de Deus. Então tudo está integrado, por isso que você é uma parte integrante, você está integrado com tudo, né? Integrado com tudo, com todas as pessoas, com todos os seres, porque todos os seres são energia de Deus. Quando você está nessa plataforma do espírito, você está automaticamente, né, num estado uníssono com todas as consciências que fazem parte de uma consciência suprema. Por isso que a gente canta aqui no início, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que essa consciência suprema que integra toda a vida, toda a existência, esteja, né, guiando os meus passos em direção a ela. Entender essas questões é simples, só que nós temos que usar a nossa memória, né, a nossa inteligência para lembrar sempre de que não somos esse corpo material. Assim como uma pessoa em ilusão pensa assim, vamos supor que eu estou em ilusão, né? Eu sou o Bacta alemão, eu sou o Bacta alemão, eu sou o Bacta alemão. Aí a minha memória fica lembrando que eu sou essa forma humana. Aí eu vou lembrar sempre. E quando eu acordo de manhã, posso estar dormindo, né? O corpo acordou, a máquina biológica acordou, aí você fala, eu acordei, eu, o Bacta alemão, acordei. E aí você vai lembrando sempre, né? Eu vou lembrando sempre que eu sou o Bacta alemão. Então isso é ilusão. Agora, quando eu lembro, eu não sou o Bacta alemão, eu sou o espírito que está, no momento, regendo essa forma humana chamada Bacta alemão, para criar, né, para viver uma experiência onde eu vou criar condições de uma vida superior, para assim me conectar a Deus e, após a morte, sair desse mundo e voltar para o mundo de vibração na qual eu estou vibrando agora. E mesmo enquanto o meu corpo estiver, né, encarnado nesse mundo, através do conhecimento verdadeiro e da autorrealização, já que eu uso a minha memória para lembrar sempre quem é Deus, quem sou eu, qual a minha relação com Deus, e agindo em serviço devocional nesse mundo, naturalmente não há o sentido de falar está encarnado, não está encarnado, ou estar no mundo material ou no mundo espiritual. Não faz mais sentido. Se você está no espírito, você está em Brahman, você está, né, na condição espiritual de existência. Não tem esse lado de fora, certo? Então, quando você atinge a devoção pura, é exatamente isso que acontece. Quando você desenvolve o seu amor, né, num sabor superior, numa raça mais doce em relação a Deus, você está vivendo nesse mundo, mas você não está nesse mundo. Você está em Deus. Compreende? Esse estágio é o estágio que todo mundo tem que atingir. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Naturalmente, você vai estar sempre pensando em Deus.
mas você tem que saber quem é Deus. Por isso Krishna está falando, pensa sempre em mim. Porque o pensamento, ele é o elemento construtivo da sua manifestação física ou emocional. Certo? Então, quanto mais você estiver pensando em Deus, significa que seu pensamento ele vai ficar cada vez mais puro, porque você está pensando na fonte suprema, né, que não só manifesta tudo na sua vida, como também mantém, estando Deus presente dentro do seu coração. Aí Krishna ele vai manter a sua vida, né, como ele fala, eu preservo tudo que meu devoto tem, né, e trago para ele tudo o que lhe falta. Ou eu me revelo proporcionalmente ao meu devoto na medida em que ele se rende a mim, ou seja, na medida em que ele está vibrando, pensando, sentindo em relação a esse desejo de, sim, eu quero me autorrealizar. Eu quero sair desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. E aí você começa a ser um agente ativo que controla a sua própria vida ou aquilo que se chama o destino. Qual é o destino real de cada espírito? É sair desse mundo e voltar para o mundo espiritual. Mas para isso você tem que ter a vibração elevada. Para isso você tem que despertar o amor a Deus. Como que você pode ir para o reino de Deus se você não tem nenhuma ligação com Deus? Né? Se você só tem teoria sobre Deus, você não desenvolveu no seu coração esse amor, essa devoção. Se você não se fixou na sua posição eterna de servo amoroso de Deus, Krishna. Certo? Você tem que questionar essas coisas que são simples. Porque a partir do momento que você está nessa posição, não há nenhum mistério mais, não há nenhuma complicação. O ponto é saber o quanto realmente você está interessado em sair desse mundo de misérias, né? Mrityaloka, né? Esse universo, né? É chamado, né? O mundo da morte. Até o Senhor Brahma, que é o ser mais elevado desse universo, ele morre também. E aí o universo é absorvido, né? No Senhor Mahavishnu, que é o primeiro Vishnu criado, expandido de Krishna, e depois nasce o outro universo, né? Toda a egrégora manifestada no universo passado vai para o novo universo, assim como a gente, quando desencarna e vai para outro corpo, toda a experiência que nós tivemos nessa vida vai para outro corpo. Então, tudo é igualzinho, o que está em cima é o que está embaixo. O que está no macro-universo é o mesmo processo do micro-universo. Temos que pensar isso. É simples entender, né? Só que, como as pessoas estão vivendo num mundo, né? Essas são as ideias que a gente vem passar aqui, para fazer as pessoas aprenderem a pensar de uma forma simples, porém eficiente, para reconduzir a sua vida para o patamar certo, para a estrada real da vida. E aí você entende, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho que eu estou manifestando na minha vida, porque a minha vida é um reflexo daquilo que eu estou pensando que vai ser minha vida. Tá entendendo? O caminho, ele não está do lado de fora. O caminho é você. Você é o caminho. Medita nisso. Você é o caminho. O caminho não está em nenhum outro lugar, a não ser, ele é o desenvolvimento das suas vibrações. As coisas que vão acontecendo do lado de fora são o caminho que você está percorrendo de acordo com o que você está manifestando como o espírito que você é, a potência de Deus de criar. Então essa que é a beleza, é a mágica da vida, é você saber que você, como um filho perfeito de Deus, pode criar a perfeição da experiência humana. Certo? A experiência humana é maravilhosa. Por exemplo, se você fosse comparar a um cachorro, por exemplo, a um animal ou uma planta, eles ainda estão no estágio de desenvolver a mente, né? Ou as emoções. Mas você, na forma humana, né? Se você recebeu essa forma humana, você tem a capacidade de, com essa inteligência, atingir um ponto transcendental, um ponto que vai além
dessa perspectiva animal, burra, estúpida da natureza, né? Modo da ignorância, né? Como Krishna fala nesse verso. Os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância. E aí, como é que você pode ser feliz nesse mundo se você ignora aquilo que você é, que é o canal da felicidade, e você ignora também aquilo que é a fonte da felicidade? Né? Aquilo, né? Às vezes eu uso a expressão, eu sou aquilo que eu sou. O que é aquilo que eu sou? Aquilo que eu sou é Vishnu, é Krishna. Isso que é o aquilo, né? Então você tem que realmente se inteirar da sua possibilidade superior e vivê-la nesse planeta. Quando você vai começar isso? Agora, você vai começar agora. Não faz mais sentido, depois que você ouviu essa informação, continuar produzindo uma vida medíocre, miserável, com medo, insegura, onde você pensa que está separado de Deus, onde você pensa que você tem características superiores ou inferiores a outras pessoas. Tudo isso é a mente, tudo isso é um ego. Porém, quando você está no espírito, você se torna, como Krishna fala no Gita, equânime, né? O sábio que é equânime, ele vê, né, o mineral, vê uma vaca, vê um sábio, vê um bicho qualquer coisa igual. Porque ele não está vendo o corpo, ele está vendo o espírito, que é igualzinho a você, que está dentro daquela forma, passando por aquela experiência particular, por causa de um propósito divino que está desenvolvendo a sua consciência até o ponto que você vai ficar com essa consciência, né, plena, Tit, nosso aspecto Tit, né, Sat, Tit, esse aspecto Tit seu vai ficar tão pleno que você já não vai mais interagir com a energia material como você fazia antes, através do seu ego se identificando com essa forma material. Você não pode condenar, esse mundo material não é bom, bom é o mundo espiritual, essa forma humana é uma prisão, e agora eu estou caminhando aqui nesse mundo, me arrastando, e Deus, né, me colocou aqui, então Deus não é justo, é uma falta de amor, e assim as pessoas vão especulando, especulando. Essa forma humana é maravilhosa, essa forma humana, olha, presta bem atenção, essa forma humana é a expressão do seu espírito, certo? É a objetificação do seu espírito através dos seus pensamentos. O mundo que você vive é a sua alma se expressando. Só que você esqueceu que você é a alma, que você é o espírito. Você esqueceu que você é uma parte integrante de Deus, feito à imagem e semelhança com Ele, que Deus ele te deu a independência de ser um criador, né, individual, um criador independente, e que você vai usar a sua independência corretamente para criar um mundo maravilhoso, onde você entende, onde você todos os dias está em gratidão mesmo, porque você compreendeu, Deus, agora eu entendi, porque você me proporcionou a possibilidade vibracional de estar nessa forma humana, e quando eu viver de acordo com a autoridade divina, as instruções divinas, que são as palavras do Bhagavad Gita, eu vou estar situado numa situação divina. Olha que coisa incrível isso! Então temos que acordar imediatamente. Imediatamente, não é para deixar para amanhã, você está deixando para amanhã muitas coisas, vida após vida. Acorde! Né? O fato de você estar ouvindo aqui essa palestra significa que seu espírito está se atraindo por esse assunto. Agora você tem que ir além da atração, você tem que mudar a sua mente, né? Mudar nesse sentido de programar espiritualmente a mente, porque a mente ela sempre vai estar nessa dinâmica. A mente ela é um veículo processador né, no computador, quando você está jogando o joguinho, o processador está criando sempre o mundo lá do joguinho, onde o seu avatar está caminhando. Então a mente ela está produzindo continuamente, é infinito isso. A nossa mente é um pedacinho da mente de Deus. Então Deus ele está
criando esse universo, né, está mantendo no nível dinâmico da mente suprema a existência do universo na qual você está inserido também, criando o seu micro-universo na relação com esse macro-universo. E quem é o centro desse universo? É Vishnu. E onde está Vishnu? Vishnu está dentro do seu coração. E se Vishnu está dentro do seu coração, você pode perguntar, mas onde está o mundo espiritual? O mundo espiritual está dentro do seu coração, porque Vishnu é Krishna, e Krishna é a causa de tudo, a causa de todas as causas sem causa. Porque ele é a pessoa absoluta, o ser supremo. Aquela pessoa que é a fonte daquilo que nós somos também como pessoas espirituais. Nós temos também uma forma espiritual, assim como o Senhor Krishna tem uma forma espiritual, só que a nossa forma deriva, né, energeticamente da forma suprema de Krishna. Então todos nós estamos dentro de Krishna, né? Krishna está dentro de todos nós, e mesmo assim Krishna é independente, né, como uma forma absoluta, e nós também somos independentes como formas espirituais. E a ideia, né, a perfeição maior de tudo é quando a nossa forma espiritual se relaciona com Krishna, essa forma absoluta, no mundo espiritual. Porém, nós também podemos nos relacionar com Krishna através do seu aspecto onisciente, onipenetrante e onipotente, que é a forma do Senhor Vishnu. E aproveitamos essa oportunidade da forma humana para, né, co-criar com Deus um mundo que tenha o significado superior de você se autorrealizar espiritualmente, de tal modo que você vai atingir a paz completa e você vai perder o medo, porque quando você passa a co-criar com Deus, nesse sentido, né, amoroso, pode ter um pouquinho de ambição material, isso aí não é problema, você passa a atrair para a sua vida as coisas que você realmente deseja, porque Deus ele é que está por trás de tudo, permitindo que as coisas venham à manifestação, de acordo com sua vibração. Então, quanto mais elevada tiver a sua vibração, você vai se tornar um místico cada vez mais poderoso nesse mundo. Tem seres que estão ligados com Deus que eles pensam assim imediatamente, a coisa aparece, né? Tem seres que materializam tudo. Pensou, materializou. Porque ele está funcionando nessa ressonância do absoluto, com Krishna no coração. Mas aí as pessoas que não, que sabem disso, eles querem ficar com Deus para ter poder místico, para controlar tudo, para manifestar tudo. Eles não estão entendendo que o poder místico que devemos ter é só aquele que Deus nos permite ter depois que nós nos purificamos e entramos nesse estágio de estar relacionando com Ele em amor. Porque Deus não vai dar asa à cobra, não vai dar um poder maravilhoso para um ser espiritual que está vivendo na ignorância e na paixão e vai usar esse poder de forma destrutiva. Isso vai criar reações terríveis para esse ser que assim usa erroneamente essa potência espiritual que porventura Deus pudesse dar assim aleatoriamente para quem Ele quiser. Então você tem que ser merecedor desse estágio onde você vai usar a sua potência de modo ordenado, né, progressivo, amoroso, e geralmente você vai usar o seu amor, o seu poder para quê? Para auxiliar os outros, para ajudar. Você vai ter potência de poder explicar para as pessoas, né? O poder da fala é uma potência espiritual, é um poder místico, quando você consegue acessar, né, essa voz divina dentro do seu coração e mostrar para as pessoas exatamente, você vai falar assim, coisas diferentes para pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus ele vai estar te auxiliando nesse processo de inspiração. Sem contar as inúmeras entidades angelicais de luz que cercam, né, um espírito que está avançado. E da mesma forma que uma pessoa avançada caminha nesse mundo completamente protegida, né, por seres enviados por Deus, né, da mesma forma a pessoa que não quer Deus, que só tem
propósitos, né, maléficos, demoníacos, egoístas, essa pessoa vai estar rodeada por seres trevosos, desencarnados, ou obsessores, ou sugadores, vampiros de energia, assim vai estar sempre nessa condição, se sentindo, né, que o mundo é um campo de batalha e que eu tenho que conquistar esse mundo, eu tenho que ser superior a tal pessoa e eu faço isso porque não existe Deus, porque eu posso fazer tudo que eu quiser, eu sou livre, né? Meu corpo, minhas regras. Então, dessa forma, se você ler lá o capítulo 16 do Bhagavad Gita, você vai entender o que eu estou falando. Por isso que temos que estudar, para entender, estou manifestando agora, nesse momento, uma irradiação de uma pessoa demoníaca, estou me identificando com esse ego, aí imediatamente, né, o espírito consciente, ele bloqueia essa emoção, ou essa atitude, ou essa intenção, certo? A intenção de diplomacia, de duplicidade, de você se auto-enganar, racionalizar, pensando que está fazendo algo bom, algo para Deus, algo caridoso, mas na verdade tudo você está fazendo em função do seu ego, ou para compensar a sua vida, porque você faz tanta coisa ruim, comete tantos pecados, né? E aí você quer compensar isso sendo bonzinho na aparência do mundo. Então estamos nos auto-enganando dia a dia. A ideia é você estar conectado com Deus, ser um servo eterno, né? Um servo amoroso de Deus, e aí, naturalmente, as qualidades espirituais vão se desenvolver em você e você vai fazer o que tem que ser feito dentro desse fluxo amoroso. Você não precisa ficar preocupado, porque agora eu estou com Deus, eu tenho que salvar as almas, agora eu tenho que ser um mestre, um salvador. Não, sabe, assim, dessa maneira, ou eu quero ser um líder de um templo, e agora a minha religião é essa, então eu tenho responsabilidades maiores pelas minhas ovelhas, né? Dessa maneira, assim, é algo absurdo. Quando você é um servo puro de Krishna, você está em completa paz, você não tem ego, você não está disputando nada com ninguém, você não está esperando elogio, crítica, você não está nem aí para fracasso, para sucesso, honra, desonra. Tudo isso aí Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Quando Arjuna pergunta para Krishna como se comportam os devotos avançados em consciência divina, né? Eles não, estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Esse é o pensamento. Você está simplesmente vivendo em paz, se libertando dessa matrix, dessa matéria, enquanto você está aqui nesse fluxo amoroso, sendo esse servo de amor, né, vivendo na intimidade amorosa com Deus, naturalmente, através de Deus, no seu coração, você faz a vontade de Deus. Você vai entender isso que eu estou falando aqui quando você avançar no espírito. E aí você usa o seu tempo, os seus talentos, a sua forma, né, da melhor maneira possível para abençoar as pessoas, para iluminá-las. Porque o que adianta você ajudar as pessoas só materialmente, mas você não dá a solução para a pessoa sair das misérias. Mesmo que seja um conhecimento, né, na plataforma do conhecimento da lei da mente. Então você tem que saber o que é a sua mente, que existe uma lei que rege essa plataforma mental e que acima dessa mente, né, está o espírito, que é o que está seguindo as regras perfeitas e harmônicas do universo para estabelecer uma criação pessoal onde ele é o próprio Krishna em atividade nesse mundo. O devoto puro é o meio transparente de Deus. É dessa forma que tudo vai se desenvolvendo, que você vai, né, realmente realizar aquilo que você está fazendo nesse mundo. É lógico que a gente tenta aqui falar a nossa realização, passar a nossa paz, passar a nossa, né, satisfação de estar vivendo nessa sabedoria, nessa devoção, mas Krishna fala, né, em Kali Yuga é muito raro uma alma que está disposta a mudar a sua frequência, certo? Não porque ela não queira mudar,
mas porque ela vive num mundo onde quase 99% das pessoas tem essa mentalidade densa, né, do modo da ignorância e da paixão. Por isso que quando você encontra um devoto, uma alma que você realmente pode compartilhar suas realizações, a sua alegria, você deve seguir nesse fluxo com essas almas. Então a associação é a coisa mais importante que tem quando estamos na vida espiritual. Depois você vai crescendo espiritualmente, né, nessa troca de energias com as pessoas mais evoluídas. E daí você vai evoluindo também até que você chega no ponto de querer passar essa mensagem para outras pessoas, por exemplo, né, aqui nós estamos aqui com o Bhagavad Gita, para chegar nesse ponto de você falar com autoridade. Autoridade sem arrogância, sem orgulho, sem imposição. Igual eu chego aqui e passo o conhecimento de Krishna. Eu ia ler o significado, mas eu estou falando aqui agora, falando por quê? Porque eu estou inspirado a falar. Sou eu que estou falando? Não, não é o Bhakta alemão que está falando. É o espírito sentindo um sentimento terno, né, de amor por Deus, e aí Deus ele vai mostrando, ele vai, né, mas esse cara é um arrogante, é um ousado, né, ele diz que fala com Deus, né, mas Deus fala com todo mundo, o tempo todo. O tempo todo Deus está falando com você. Você que não ouve, você que não consegue ver a presença de Deus. Aonde está Deus? A pergunta é, fala assim, aonde não está Deus, se tudo é Deus? Aí como que você pode ter um raciocínio, uma resposta, uma teoria em relação a algo que é absoluto? Ah, não, eu não entendi quem é Deus, eu não vi Deus, então eu não acredito em Deus. Assim, coisas sem nexos, né? Sem nexo. Como é que você vai ver Deus assim, com esses olhos materiais? Como é que você vai sentir Deus com o sentimento do corpo astral? Como é que você vai pensar em Deus, que é algo absoluto, espiritual, transcendental, com a sua mente, seu intelecto, que são elementos materiais? Então você tem que usar os elementos espirituais para entender quem é Deus, quem você é, certo? Aí você começa a fazer o sadhana, a prática espiritual diária. Então, o intelecto e a mente, eles servem para você posicionar o seu corpo físico, que é uma manifestação, um reflexo da mente, na experiência dessa energia material, para fazer esse sacrifício, esse ofício sagrado de se conectar com Deus no seu coração, entendendo que Vishnu tem uma forma, e você vai meditar nessa forma, e você vai entender que, acima de tudo, essa forma do seu coração é uma expansão de Krishna, que você tem que pensar em Krishna. Ele pensa sempre em mim, adore-me, torne-se meu devoto. E dessa maneira você vai se iluminando, encontrando a razão perfeita de viver em qualquer planeta que você tiver, qualquer universo, e também no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual não está lá em algum lugar. O mundo espiritual é essa intimidade que você tem com Deus. Um devoto puro, ele já está no mundo espiritual, porém, né, aqui, presente nesse veículo humano, passando a realização de Deus para outras pessoas. E as pessoas que realmente estão preparadas para receber esse conhecimento, o que Krishna vai fazer de dentro do coração de cada pessoa? Vai levar essa pessoa para ouvir a instrução superior. Ou ler um livro, né, como o Bhagavad Gita. Vai acontecer na vida dela as coisas, né, que estão sendo controladas por Deus, tudo está sendo controlado por Deus, para que a pessoa atinja essa posição de autorrealização, tudo se torna favorável. Mas as pessoas não têm essa fé, elas têm medo de se render a Deus, porque falam assim, mas aí como é que vai ser a minha sobrevivência? Eu não vou ter mais os meus prazeres materiais. Então não tem essa coisa de barganhar, você tem que se render a Deus e deixa Ele conduzir sua vida. Certo? Não abandonando o mundo, você continua fazendo as suas coisas normais, porém com outra consciência. Eu, por exemplo, dar um exemplo meu aqui, eu gosto de correr, mas quando eu estou correndo, né, usando essa máquina biológica para correr, eu tenho prazer de usar o corpo, né, para ter essa endorfina, é coisa minha, é particular. Só que quando eu estou correndo, eu estou cantando o Mahamantra Hare Krishna,
ou eu estou pensando em Krishna, no Vaikuntha, né, pensando nas coisas que eu posso fazer dentro dos meus talentos para usar nesse mundo para ajudar Krishna, certo? Estou fazendo a mesma coisa, correndo, né, como eu fazia antes, só que agora toda a minha corrida é uma meditação. E ao mesmo tempo eu gosto de usar essa máquina biológica para correr. É um prazer físico, né? Porque você fica com aquela endorfina, com aquela excitação, né, das células, a vitalização quando você está no sol, quando você nada no mar, ou quando você vai numa cachoeira, entra numa floresta, tudo isso vitaliza o seu corpo, né? Então isso é maravilhoso. Aí eu gosto de sentir isso, e quando meu corpo está assim, eu produzo muito mais, eu leio muito mais, eu falo muito mais, né? Porque é energia vital. Eu estou sempre vitalizando meu corpo com muita água, com muita alimentação vegetariana, né? com praçada, na verdade. Então tudo se torna perfeito. E essa é a ideia, certo? Eu não abandonei nada, eu continuo o Bhakta alemão normal, né? Mas o Bhakta alemão ali fala coisa espiritual, ele é um mestre. Eu não sou mestre, eu só estou passando, eu só peguei o Bhagavad Gita aqui e estou falando, né, talvez um pouquinho inspirado pela divindade no meu coração, que é o normal. O normal são as pessoas viverem nessa conexão com Deus e tudo que elas fizerem estarem no estado de gratidão, oferecer tudo para Deus, tudo que ele receber na vida, ele entende que é Deus que está mandando para ele, todos os relacionamentos, todos os entendimentos, as negatividades, os conflitos na vida de um devoto, tudo o devoto está em gratidão. Porque o devoto fala assim, por que está vindo uma coisa negativa se eu só estou vibrando em Deus? Porque Deus ele fez um arranjo para te mostrar que você não deve ir por esse caminho, vai por aquele outro. Ou um relacionamento, às vezes Deus fala assim, essa pessoa está atrapalhando a sua vida, você está ficando muito apegado a essa pessoa materialmente, sexualmente, e está meio que colocando as suas energias numa derivação que vai te atrapalhar o caminho espiritual. Então eu vou tirar da sua vida esse relacionamento, por mais que você goste de estar com essa pessoa, porque essa pessoa não está querendo vida espiritual. Então tem que se relacionar espiritualmente com tudo. Então temos que entender isso. Ok? Temos que entender isso. Tudo é perfeito quando você está com Deus. A vida é perfeita como ela é. Sempre foi perfeita. A imperfeição está na sua interpretação da vida, porque você vive num falso ego, você está sempre frustrado, cheio de luxúria, cheio de objetivos futuros, e você esqueceu que tudo aqui é uma matrix, é uma ilusão. Certo? Você está esperando aí extraterrestre, está esperando aí os mestres voltarem. Entendeu? Não tem isso. Você é o mestre, você é o extraterrestre. Você é uma parte de Deus maravilhosa, criando, co-criando o seu mundo. Você só tem que tomar essa decisão de lembrar sempre que você é. E entender que Deus está no seu coração esperando. E aí? E aí? Você vai criar o que agora? Você vai criar uma vida, vai continuar a sua rotininha de vida miserável, de medo, de insegurança, de dependência do sistema, de outras pessoas, de outros seres, né? Não, você, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E essa que é a beleza, a magia de você produzir uma vida superior, vivendo em serviço devocional, conectado com Deus, sentindo o que é um canal do divino, fazendo a vontade do Supremo no seu coração. Isso é um fluxo, é maravilhoso. E aí você se torna o dono da sua vida. O dono da sua vida. É isso que Deus te quer, né? Ele permite a você, te dando livre-arbítrio. Usa a sua liberdade, né, para ser livre em Deus nesse mundo. E aí você vai deixando um pouquinho, desapegando do mundo material, e essa prática constante vai seguindo, né, nesse fluxo incrível, maravilhoso, e você vai ficar muito bem, e depois você vai falar assim, Bhakta alemão, você realmente está certa. Né? Olha aí, eu realmente parei com essa minha depressão, com esse meu estresse, com essa minha loucura, com essa minha ansiedade. E agora, né? O que é Vaikuntha? Vaikuntha louca. Louca é a terra sem ansiedades. Vaikuntha quer dizer sem ansiedade. Então, na vida espiritual não tem essa ansiedade. Por que você está com ansiedade? Se Deus está controlando tudo, se Ele está no seu coração, se você está vivendo nele. Ele vai trazer tudo para você. Deus não está
te cobrando nada, ele não é um ditador, ele não é um impositor de nada. Mas por amor, você vive a sua vida rendido a Deus, fazendo as coisas maravilhosas que são o fluxo amoroso do coração, que é devotado a essa força suprema, que é a fonte de todo amor, né? E esse amor aí é Srimati Radharani. Radhe, 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 né? Por isso que Krishna é apaixonado por Srimati Radharani. Krishna gosta de viver no amor do devoto. E você expressando esse amor, Krishna vai estar sempre junto com você como o melhor amigo, né? O melhor bem-querente, fazendo você entender que a vida é maravilhosa e esse mundo... E aí você vive nessa percepção de que tudo está certo, tudo é maravilhoso. E Haribo, 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 né? Hari quer dizer os obstáculos, né? Aquele que liberta a gente de todos os obstáculos. Como Krishna fala lá naquele verso, eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas. Não temas, simplesmente faça de mim o seu refúgio supremo. Eka Sharanam. Eka, Sharanam, refúgio. Faça de mim o seu refúgio supremo. E aí sua vida vai mudar completamente, independentemente de qual mundo você esteja vivendo, superior, inferior, caótico, em harmonia. A harmonia vai estar acontecendo dentro do seu coração. Ok? Então reflitam sobre isso, né? Mudem essa frequência de vocês, se vocês são pessoas que estão sofrendo ou buscando essa palestra aqui por uma saída, porque eu estou sofrendo, entendeu? Muda e seja o dono do seu destino, junto com a amizade divina no seu coração. Ok? Um beijo no coração. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!